Gente, paz do Senhor Jesus. Quero trazer uma palavra para o seu coração hoje, mas é aquela palavra, tá? É para crente. É para crente. Mas é para crente que tem certeza que é crente. Não é para crente que está em cima do muro, não. Até acho que se estiver em cima do muro, se ouvir com o coração e deixar o Espírito Santo falar, vai descer do muro, em nome de Jesus. Uma palavra muito séria, gente. Eu já chorei tanto hoje. Deus falou tanto ao meu coração. E eu chorei porque a palavra do Senhor se renova todos os dias. E todos os dias ela traz um jeito diferente de falar com você. E eu quero trazer isso para o seu coração hoje. Mas não, ouça com a voz de Deus, sabe? Quando você ouve com o teu coração. Porque deixa Deus falar com você. Muitas das vezes Deus vai falar algo ao nosso coração e a gente acha que Deus está brigando, Deus está alertando, Deus está despertando. Sabe por quê? Porque a palavra direciona. Muitas das vezes a gente não quer ouvir uma palavra, mas se você não ouvir a palavra, se você não dispensar tempo para ouvir uma palavra, às vezes você está numa situação na tua vida que ciclos estão se repetindo. E ciclos só se repetem quando nós fazemos sempre a mesma coisa. Mas como é que eu vou saber o que eu estou fazendo de errado para estar acontecendo isso na minha vida? Ouvindo. Ouvindo. E recebendo. Atentando no seu coração, no que você... Às vezes Deus está te levando a situações, te levando palavras, te levando a situações, a pessoas que Deus está usando para te alertar, porque Ele quer que o ciclo mude. Só que para o ciclo mudar, você precisa saber onde é que você está errando. O que você tem feito de errado? Para quê? Para o ciclo mudar na sua vida. Porque você sabendo onde está a falha, se você for inteligente, você vai corrigir ela. Glória a Deus. E o ciclo vai mudar. Então, essa palavra aqui, gente, é para crente. Mas é para crente que tem um coração humilde. Humilde. Entendeu? Não para crente que é alto, soberano, soberbo, tem asinha nas costas, quase um anjo. Esse tipo de crente não recebe essa palavra aqui, não. Esse tipo de crente não precisa. Está num patamar tão alto que não precisa mais ouvir, sabe? No pensamento deles. Mas para quem quer ouvir, quem quer consertar, quem quer mudança de vida, mudança de ciclos, você só vai mudar o ciclo da sua vida quando você descobrir onde é que está a falha, para você poder corrigir ela. Amém? Preste atenção nisso aqui, em nome de Jesus. E eu vou falar do jeito que Deus falou comigo, gente. E eu chorei, porque eu me coloquei aqui dentro. A palavra diz assim, examine-se o homem a si mesmo. Toda vez que Deus me dá a palavra, eu examino dentro de mim. E eu digo para Ele, obrigada, Senhor. Me ajuda a não ser assim. E se eu estiver sendo, me corrija. Então, eu vou ler para você. Isso aqui é tremendo, gente. Olha, Deus é tremendo. Vou ler para você Lucas 10, do 25 ao 37. A parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele.
Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Preste atenção nisso aqui, gente. A palavra que nos fala, esse trecho é tão conhecido, né? Do bom samaritano. Tem louvores, tem tantas pregações sobre isso. Só que Jesus falou comigo tão lindo hoje dentro desse texto. Esse homem que estava caído ali era um judeu. Esse homem que estava caído, ferido, machucado, era um judeu. Era um judeu. A palavra diz que passou por ele um sacerdote e viu o estado dele. Viu ele ferido, viu ele machucado, viu ele desnudo, porque a palavra diz que arrancaram até as roupas dele. Bateram nele e estava quase morto. Você imagina o estado que estava esse homem. Deplorável. Mas a palavra diz que o sacerdote passou e viu. O que é o sacerdote no dia de hoje? Os pastores? Isso é triste, gente. Os homens de Deus, os consagrados, gente. Os que cuidavam do templo. Os que são selecionados para cuidar de vidas. Porque essa é uma missão de um pastor, de um sacerdote. Cuidar das ovelhas. Esse homem passou pelo outro lado da rua. Gente, a gente tem que vigiar muito o nosso coração. A gente tem que vigiar muito no nosso coração. Sabe quando você passa... Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo, tá? Eu nunca vou me tirar do bolo, porque eu sei que eu sou extremamente pequena, falha, miserável. E eu já falhei muito e falho todos os dias. Mas sabe quando você passa na rua e tem alguém que você não gosta? Você finge que não viu, só para não ter que olhar para aquela pessoa. Esse sacerdote atravessou para o outro lado da rua, gente. Esse sacerdote atravessou para o outro lado da rua e foi embora. Aí a palavra diz que veio um levita. Quem é um levita, gente? Quem louva para o Senhor, né? Chega lá na igreja, pega o microfone. Vamos adorar o Senhor aqui, igreja. Levanta as mãos, fica de pé, igreja. Vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Nós viemos aqui para adorar o Senhor. Atravessou pelo outro lado da rua. Deixou aquele homem ali. Olha, gente, esse homem era um judeu. O sacerdote era um judeu. O levita era um judeu. Sabe? Eles podiam... Era o povo dele. Era um homem do povo dele. Vamos dizer hoje, da tribo dele. Podemos até dizer da igreja. Vamos supor que fosse da igreja deles. Sabe? Quando você tem um povo que professa a mesma fé. Sabe? Um povo que tem os mesmos ideais. Era o povo dele. Aquele sacerdote passou por um judeu machucado, ferido, quase morto. Aquele homem foi levantado. Quando Deus levanta alguém na igreja, ontem meu marido pregou sobre isso. Quando Deus levanta você como diácono, como obreiro, como isso, Deus não está te levantando para a igreja te honrar. Olha, isso é tremendo. Deus está levantando você para você honrar a igreja dele. Ele pregou sobre isso ontem, eu achei isso muito tremendo, embora o Espírito Santo me trouxe ao coração agora. A gente acha que Deus nos levantou para sermos honrados, porque agora eu sou o fulano de tal, do cargo tal. Então a gente pensa isso. Claro que é uma honra ser escolhido por Deus por uma missão dessas. É uma honra, embora traga muito medo. Porque quanto mais é dado, igreja, mais é cobrado.
Quanto mais é dado, mais é cobrado. Se é cobrado, olha o teu comportamento. Seu comportamento está à altura do seu cargo? Ou você está aí achando que você tem um cargo e tem que ser honrado? Meu marido pregou ontem que quando nós somos levantados é para nós honrarmos a igreja. Nós somos levantados. Se um homem é levantado a sacerdote, é para ele cuidar do templo, cuidar da obra, cuidar de vidas. E ele viu uma vida ali e passou do outro lado da rua. Mas ele tinha ali, gente, ele tinha uma boa desculpa. Ele tinha uma boa desculpa. Porque naquela época ali, tudo que tivesse sangue era considerado imundo. Então ele poderia pensar assim, eu não vou ajudar, porque a Bíblia até me dá respaldo nisso aqui. Quantas pessoas estão usando a Bíblia, a palavra, usando Deus para dar respaldo nas suas atitudes mesquinhas, para as falhas, sabe? A palavra diz que Deus conhece a intenção do coração. Você pode usar o argumento que for, você pode até achar respaldo, você pode sim, mas Deus conhece a intenção do seu coração. E Ele sabe se dentro do seu coração teve a intenção de fazer algo. Ou se você falou, tenho nada com isso, eu não posso nem chegar. Como é que você tem considerado? O que você tem achado que te deu? O que foi entregue a você que te deixou tão grande? Deus é o mesmo Deus que dá. Ele é o mesmo Deus que tira. Eu ouvi alguém dizer isso, que ele estabelece reino e remove reino. Ele é o mesmo Deus. E ele só faz isso não porque ele é mau, não. Ele é bom, mas ele conhece a intenção do seu coração. E quando eu leio uma palavra dessa dentro de mim, eu tremo de medo. E eu digo, Senhor, por favor, tem misericórdia da minha vida. Não deixa a soberba crescer assim no meu coração. Gente, eles podiam ter feito algo, porque ame o seu próximo como a ti mesmo. Quando Deus diz isso, quando a palavra nos diz isso, ela quer dizer que para você, olha uma pessoa, olha o que ela está vivendo, olha o que ela está passando. E Deus está dizendo para você assim, troque de lugar, mude. E se você estivesse lá? Como você gostaria de ser tratado? Você gostaria que virassem as costas? Que te ignorassem? Você gostaria que te desprezassem se você tivesse com um problema, uma situação, uma dificuldade, passando por um momento de prova? O que você gostaria que fizessem com você? É isso que você tem que fazer com o outro. Se tem alguém com fome, se você está com fome, você espera que alguém te dê um alimento. Se você precisa de apoio, você espera que alguém te dê um apoio. É isso que você espera. Mas você espera isso, mas não quer dar isso. A gente espera isso, mas a gente não está pronto a entregar isso. E a palavra diz que, olha o que a palavra do Senhor diz assim, ó, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, para você alcançar, você tem que dar, você tem que ter, gente. Eles tinham uma desculpa perfeita para virar as costas. Mas ainda que essa desculpa não estivesse, eles não estavam com intenção no coração de ajudar. Porque quem está com intenção no coração para ajudar ainda para pensar. Não, mas será que será que eu posso fazer alguma coisa? Poxa, será que eu posso de alguma forma organizar isso aqui? O que eu posso fazer pelo menos para amenizar essa dor? Isso é alguém que tem pelo menos a intenção de ajudar. E existe a diferença de alguém que fecha literalmente o coração e diz, não é para mim, não é da minha conta, essa pessoa merece isso aí, porque é tão fácil você falar que aquela pessoa merece chorar, merece sofrer, tão fácil, porque não é você. Só que se você não tiver misericórdia, eu vou falar isso aqui, vai ter uma época na sua vida que você vai precisar da misericórdia. Mas você plantou misericórdia? Você trocou de lugar alguma vez?
Você olhou, e se fosse eu ali? E se fosse eu passando por isso? Um sacerdote, um levita, não era alguém para mostrar Deus? Não era alguém para a gente ver Deus de cara? Imagina a tristeza de uma pessoa passando por uma dificuldade, vendo um sacerdote, um levita, virando as costas para ela, atravessando do outro lado da rua e indo adorar, ou ouvindo de uma adoração. Olha, indo para um altar, ou saindo de um altar, gente, isso aqui é muito sério. E agora eu vou falar uma coisa aqui para você presta bem atenção nisso aqui. Quem veio passando? Um samaritano. E a palavra diz que os samaritanos não se davam com os judeus. Olha que coisa tremenda, né? Os samaritanos não se davam com os judeus. Por quê que os samaritanos não se davam? Porque os samaritanos eram considerados ralé. O povo pequeno. Os judeus diziam não, tem que adorar no templo, tem que adorar não sei o que tem que... Eles brigavam pelo local de adoração. Por isso que Jesus veio ao poço e falou, é chegada a hora. Por isso que Jesus foi no poço naquela mulher e ela falou assim, onde eu devo adorar? E Deus disse para ela, é chegada a hora e é agora que Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Porque tinha muita gente dentro da igreja, eu acredito, dentro do templo, só adorando mesmo. Mas em espírito e em verdade passou bem longe. Porque é impossível você ter um coração, gente, voltado para Deus, para a obra, para vidas e ver alguém morrendo e deixar. De alguma forma você ia ser incomodado, mesmo que você não tivesse respaldo. Vou falar uma coisa, Deus está procurando esse povo. Deus está procurando esse povo que não tem motivo a fazer o bem. Não tem motivo. A pessoa não merece. Não faz parte do meu convívio, da minha vida, da minha casa, da minha história. Não faz parte da minha igreja. Né? Não faz parte da minha panela. Não é isso? Mas eu vou ajudar assim mesmo porque é o meu próximo. Porque Deus disse que eu tenho que amar o meu próximo. E Ele não estipulou a raça, a cor, o endereço, a igreja. É o meu próximo. Poderia ser eu ir amanhã. E se eu fizer hoje, eu sei que amanhã, quando eu cair, Deus não vai me desamparar e vai enviar alguém para me ajudar. Só que a gente não pensa no cair de amanhã. Não! Estamos num patamar muito alto, igreja. Eu caí, imagina. Eu vou precisar de alguém amanhã? Eu vi um testemunho de uma moça que ela dizia assim, que a fase da vida dela estava tão difícil, tão difícil, tão difícil, que ela ia na casa do pastor. E ela só ia lá porque lá tinha comida boa. E ela ia lá para almoçar. Porque na casa dela estava com falta. E ela ia, chegava lá, almoçava, lavava a louça e ia embora. Aí o pastor virou para ela assim, você só chega aqui na hora da comida, você não acha isso muito esquisito, não? Aí ela falou que doeu tanto, doeu tanto, doeu tanto, e nunca mais ela foi lá. Só que depois de um tempo, passou-se muito tempo, esse pastor voltou a encontrar com esse pastor, ele estava separado da esposa, a casa destruída, e ela chamou ele para almoçar e fez uma comida gostosa para ele. E ele estava completamente destruído. E ela falou, eu vou ajudar esse homem, porque lá atrás, ainda que ele tenha me ferido, eu comi muito na casa dele, eu almocei muito na casa dele, então eu vou ajudar ele. E pegou uma peleja de oração pela vida desse homem. Pelo que ele fez lá atrás. Não pelo que ele fez de ruim, mas pelo que ele fez de bom. A gente não acha, no momento que a gente está bem, no momento que Deus está nos honrando, se a gente não vigiar o nosso coração, a gente fica tão soberbo que a gente acha que não vai cair amanhã. Só que a Bíblia diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, se você agir bem ou mal, independente da fase que você está, se você agir direito amanhã, mesmo que você caia, a Bíblia diz que o cair do homem, o levantará de Deus. Mesmo que você caia, mesmo que o inimigo te dê uma rasteira, Deus vai te levantar, glória a Deus. Mas depende da sua semeadura, não tem jeito. E a Bíblia diz que passou por ele um samaritano.
Nada a ver com o meu povo, com o meu pacote, com a minha turma, não é da minha igreja, não está na mesma placa, não é a mesma denominação, não faz parte da minha família. O que eu tenho com isso? Só que o samaritano, a Bíblia diz que moveu-se de íntima compaixão por ele. Deus. Esse sentimento, só quem tem Jesus tem esse sentimento. Ou está cego pelas situações, pelos problemas, por tantas vezes que já caiu, que o coração foi endurecendo. Ora pelo teu coração. Ora pelo seu coração, não deixa não. Porque amanhã, quem pode cair, somos eu e você, gente. A Bíblia diz que esse homem pegou esse rapaz, colocou no animal dele, no cavalo dele, cuidou das feridas, gente. Cuidou das feridas. Cuidou das feridas. Olha que tremendo. Cuidar das feridas do outro. Olha, só quem tem Jesus mesmo, gente. Você tem que ter muito Deus para você se preocupar em curar as feridas de alguém. De repente estava até mais ferido do que o homem. De repente estava cansado de ser repudiado por ser um samaritano. Cansado de ser excluído por ser diferente. Cansado de ser considerado a escória. Porque não se comunicava. Não sabe o que é esse povo. Olha... De repente ele podia dizer, mas é um judeu, ó. Eu não tenho nada com isso. É da tribo tal, da igreja tal, a igreja tal que lute. Mas ele foi lá. Pegou o homem, colocou no cavalo, cuidou dos machucados, levou para a hospedaria. Detalhe, tá? Levou para a hospedaria. E sabe quem era o dono da hospedaria? Outro judeu. Esse homem da hospedaria viu um samaritano trazer um judeu e dizer para ele assim, ó, cuida dele, e eu vou deixar ele aqui e vou voltar para Lida, mas eu vou passar aqui e tudo que você gastar com ele, eu vou pagar, eu vou deixar pago aqui a estadia de agora e vou sair, vou trabalhar, vou resolver a vida, mas eu vou voltar. E todo gasto que você tiver com esse homem aqui, eu vou retribuir. A Bíblia diz que ele deu 2 denários para o momento, para agora, para você cuidar agora. Vou deixar com você agora 2 denários. 2 denários, a Bíblia diz que é 2 dias de trabalho braçal. 2 dias de trabalho braçal, na enxada, bruto, né? Sentadinho na mesinha, na escrivania, é trabalho braçal. Ele deu àquele hospedeiro 2 dias dele, de trabalho braçal, e falou, cuida dele, cuida desse judeu aí, ó. Esse judeu é do teu povo. Eu não sou do teu povo, mas eu quero que você cuide dele. Eu não faço parte do seu povo, mas eu quero que você cuide do seu povo. Eu não faço parte da sua igreja, da sua casa, da tua família, mas eu trouxe alguém aqui que é dos seus, que estava caído lá e você não cuidou. E ninguém que era dos seus passou para cuidar. Então eu estou trazendo um dos seus para você cuidar e ainda estou te pagando para cuidar dele. É muito difícil ouvir isso. Eu sei. Você tem que ter muito Jesus no coração para entender isso aqui. Porque senão você fica chateado, aborrecido. E acha que é indireta, que é isso, que é aquilo, que Satanás fica. Não, tá falando isso por causa daquilo não é. É a palavra. Ele deu 2 dias de serviço dele, gente. Braçal. Para poder dar para aquele homem, para poder cuidar. Ainda disse para ele assim, eu vou voltar. E todo gasto excedente que você tiver desse dinheiro que eu estou deixando, eu vou te pagar. Agora você imagina o dono daquela hospedaria, sendo um judeu, vendo um samaritano acudir, cuidar, zelar, pagar preço pela vida de um judeu. Um samaritano que eles consideravam excluídos. Não fazia parte da comunhão deles. Olha, gente, isso aqui é muito sério. Não fazia parte da comunhão deles. Imagina esse hospedeiro olhando agora para esse homem. Agora me fala uma coisa aqui, de todo o seu coração. Se colocassem na presença desse hospedeiro, esse dono da hospedaria, ele sabendo da situação, o sacerdote, o levita
E o samaritano, fala para mim agora, onde é que esse homem conseguiu ver Deus? Onde é que esse homem conseguiu ver Jesus? Eu contando isso para você agora, falando isso com você agora, onde é que você consegue ver Deus? Onde é que você consegue ver Jesus? No cargo? No mais bem vestido? No que canta no tom de voz mais afinadinho? Ou você consegue ver Jesus em quem teve misericórdia, compaixão? Nós precisamos, nós, igreja, eu falei que essa palavra é para crente, para quem teme, para quem quer servir, sabe, para quem anseia. Você já vai entrar sabendo que a diferença na nossa vida não é cargo, a igreja, a situação financeira, o tom de voz, o terno bonito. Não é isso, não é sobre isso. É sobre as pessoas verem Jesus em você além disso. Você pode ter tudo isso? Pode. Mas as pessoas estão vendo Jesus em você? As pessoas estão vendo Jesus na sua vida? Eu disse para Deus, as pessoas estão vendo o Senhor na minha vida. Porque se não estiverem vendo, eu falei para ele, eu abro mão. Eu quero que eles vejam o Senhor na minha vida. Não adianta eu ter uma roupa bonita, cantar bonito. Não adianta, gente. Tem muita gente perdida. Tem muita gente perdida aí. Tem muita gente dentro da igreja, mas está longe de ser a igreja. A gente precisa despertar. Eu sei que isso aqui é muito difícil. A gente quer que Deus nos alcance com bênção, com misericórdia, com amor, mas nós não estamos dando isso para as pessoas à nossa volta, gente. Eu me decepcionei tanto com tanta gente. Gente, eu estou no meio do evangelho há 5 anos. Dentro desses 5 anos eu passei tanta prova. Eu passei. E por muitas vezes, quando eu olhei para... Agora eu vou ser sincera aqui, sem hipocrisia. Se eu estou dentro da igreja, se eu estou dentro do evangelho de Deus, da igreja do Senhor, do povo de Deus, e fui ferida, quem me feriu? Fui massacrada, quem me massacrou? O povo que estava lá. Não estou falando no geral, mas a gente não vigiar, a gente está matando mais do que o mundo. É muito triste ouvir isso aqui, falar isso aqui, porque eu estou batendo no meu povo. Só que é além disso. É além disso, gente. Se você almeja servir a Jesus, você tem que entender que quando você caminha para Jesus, quando você tem um cargo, quando você foi levantado, como foi dito, eu já disse aqui, para você honrar as pessoas. Você foi levantado para fazer a diferença. Você foi levantado para zelar, para cuidar, para amar as pessoas, independente da onde, de quê, da raça, da igreja. Chegou até você, bateu na sua porta. Então Deus está te dando a oportunidade de fazer a diferença. Não adianta você empurrar para o vizinho, para o fulano, para o pastor, para a missionária. É você. Você pode pedir ajuda se você não tiver. Pastora, eu não tenho condições, aconteceu isso, me ajuda. Mas você não pode pegar e falar, não estou nem aí, vou passar para fulano e fulano resolva, porque fulano é assim, fulano é assado. É você. Deus está te dando a oportunidade de fazer a diferença. Deus está te dando a oportunidade de ser quem cura, quem traz, quem leva para cuidar se não tiver condições. Aquele homem não podia ficar ali cuidando dele, mas ele levou lá e falou, vou ajudar aqui, ó. Mas não vire as costas. Não atravesse a rua por causa de situação nenhuma nessa vida. Se você não puder fazer nada, pelo menos ore. Pelo menos, você não paga nada para isso. Dobra o seu joelho e fala, Senhor, olha só, eu vi aquela situação ali, eu não pude fazer nada, mas vai lá. Vai de encontro, Senhor, não deixa assim não, não deixa não. Então, às vezes, o máximo que você vai fazer, mesmo sendo o mínimo, é orar. E esse mínimo vai se tornar o máximo, porque você não vai poder, mas Deus vai enviar quem possa fazer. Mas não vire as costas, não passe de largo, porque você quer que Deus faça algo por você. Só que Deus quer que você faça algo por outras pessoas.
Jesus deu a vida dele, sangue dele foi derramado, e não foi porque nós somos bons. Não foi porque nós somos merecedores. Foi porque ele é bom, foi porque ele é misericordioso, foi porque ele é maravilhoso, porque nós não merecemos isso. E quando nós temos a oportunidade de ser igual a Jesus na vida dos outros, não estou generalizando não, gente, mas na maioria das vezes nós somos aquele que aponta, que critica, que arruma uma desculpa perfeita. Olha, arruma uma desculpa perfeita para virar as costas. Ainda sai com a consciência limpa. Não, mas eu fiz isso, fiz aquilo, não é disso, não é daquilo. Olha aquilo, mas cadê a compaixão? Só que vai chegar um tempo, gente, para todos nós, onde nós vamos precisar da compaixão, da misericórdia, do amor. E os misericordiosos alcançarão misericórdia. Mas, irmã Sinara, missionária, até hoje eu não fiz isso. A senhora está falando de uma forma e eu estou aqui pensando, gente, eu não fiz isso, faça agora. Você não fez porque você não sabe. O que eu falei no início? A palavra do Senhor nos mostra onde é que está a falha, para nós podermos consertar, para que as bênçãos do Senhor nos alcancem. Se você não fez isso, você faz agora. Em nome de Jesus, muda a sua vida, fique atento. Se você sentir Deus falando, faz. Não pensa duas vezes, não. Faça. Não feche o teu coração, não feche os teus olhos para a necessidade, porque vai ter um tempo, gente, com você, na sua casa, na sua família. Eu já tive dias na minha vida que eu falei, Senhor, tem misericórdia. Teve um dia que uma mulher orou por mim, eu não vou esquecer isso nunca. A minha filha estava com dificuldade, ela estava passando mal, estava no hospital. Quando eu falo isso, meu coração se enche de alegria. Isso aqui não é show de tristeza e alegria. E uma mulher... Minha patroa, gente, orou por mim, ela começou a orar, eu fui dobrar o joelho porque eu estava tão aflita, e ela falou, eu vou orar com você. E ela não é, ela ainda não está no caminho, sabe? Ela está conhecendo Jesus devagarzinho ali, ela está tendo experiências lindas com Jesus, mas ela está caminhando para o que Deus tem na vida dela, que eu sei que Deus tem algo grande na vida daquela mulher, eu sei que Deus tem algo grande na vida dela, e Deus está despertando ela, e ela está cada dia, sabe? E ela, quando ela foi orar, ela falou assim, Senhor... A tua filha, a tua serva, está desesperada por causa da filha dela. E ela falava assim, olha, ela se preocupa com os filhos dos outros. Ela ora pelos filhos dos outros. E ela disse, não deixa de ouvir a oração dela, não. E aquilo mesmo na aflição que eu estava ali por causa da minha filha, eu senti Deus falando ali. Eu senti Deus usando aquela mulher para acalmar o meu coração, para dizer, filha, eu tô vendo, sabe por quê? Porque eu vejo quando você faz. Filha, eu vou alcançar a tua filha hoje lá no hospital, sabe por quê? Porque eu vejo você cuidando dos filhos dos outros, orando, pagando preço pelo filho dos outros. E ela orou assim, e eu achei aquilo a coisa mais linda. Isso é gratificante. Isso é Deus, sabe? Tendo misericórdia da sua vida e respondendo as suas orações. E no dia seguinte, no mesmo dia, minha filha, não foi no dia seguinte, não foi no mesmo dia, minha filha voltou para casa. E aquele mal que ela estava súbito, do nada, cessou. E Deus trouxe minha filha para casa. E eu sei que Deus ouviu a oração dela, ouviu a minha, mas ouviu a dela. Então vai ter uma hora que os seus atos, hoje, gente, isso aqui é muito sério. Vai ter hora que o seu posicionamento, os seus atos vão definir coisas tremendas na sua vida. E tomara Deus que essas coisas sejam coisas lindas na sua vida. Que Deus vai olhar o teu coração e vai dizer, eu vou honrar. Porque eu tenho visto o caminhar. E se você não caminhou dessa forma, começa hoje. Deus está te alertando hoje. E se você está fazendo, continua fazendo. E se você, por um motivo da vida, se achou tão grande, que não podia olhar para alguém que não é dos seus, seja na situação que for, olha para eles com misericórdia, cuide deles, ame eles. O mundo não tem obrigação de mostrar Jesus para nós, não, igreja. Somos nós que temos a obrigação de mostrar Jesus para o mundo. As pessoas têm que ver Jesus na nossa vida. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, não. Eu tenho tanta falha, gente, eu sou tão pequena. Eu falo para Deus, eu sei como é que o Senhor pode ter olhado para mim. Eu sou muito ruim. Mas Ele não vê como o homem vê. Ele não olha pela aparência. Eu não sei porquê, até hoje eu não sei porquê que eu estou aqui, gente. Por que Ele me pede para fazer isso aqui, para vir trazer isso aqui para o teu coração? Porque eu não me acho, sabe? Não estou me diminuindo, fazendo de coitada, não, porque eu não sou coitada.
Eu sei que eu sou forte. Eu sei, eu sou guerreira, gente. Eu luto. Eu luto contra mim todos os dias. Então, só de eu lutar contra mim, eu já me considero uma grande guerreira, porque eu luto para fazer o que agrada o coração do Senhor. E nossa maior luta é dentro. É aqui, ó. Nosso maior inimigo mora aqui dentro. É quando a gente olha, julga, exclui, menospreza. E por quê? Porque não está no teu contexto. Mas a Bíblia diz que Jesus se moveu de íntima compaixão. Em vários textos a Bíblia diz isso. Jesus se moveu de íntima compaixão por fulano, por Bertano, por ciclano. Jesus chorou, a Bíblia diz. E se nós somos a imagem e semelhança, se nós somos os escolhidos, nós temos... O que Paulo diz? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É forte isso aqui, né? É muito tremendo isso aqui, né? As pessoas têm orado para você e elas podem te imitar? Você tem que se comportar como Cristo. Eu preciso mudar muito, gente. Eu não estou aqui fazendo de ninguém, não. Não tô, gente. Eu preciso mudar muito, muito. Eu preciso muito orar. Eu tenho buscado. E eu quero, sabe? Essas palavras, elas me despertam também. Recebe essa palavra, não com tristeza no seu coração. Recebe como Deus falando, um alerta de Deus para a sua vida. Algumas áreas que você precisa rever. Deus está dando para a gente todos os dias. Deus nos dá a chance de fazer diferente, gente. Deus é maravilhoso. Ele é lindo. Ele te ama. Ele te escolheu, sabe? Ele te escolheu a dedo. Então, faça, sabe? Seja merecedor disso aí. E Deus não te escolheu para te honrar. É uma honra pertencer a Deus, mas é uma honra nossa. Mas Deus nos escolheu para cuidar. Deus nos levantou para honrar. Deus nos levantou para fazer a diferença. Então faça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quando chegar o tempo, eu estou falando isso para você. E eu falo isso com propriedade. Quando chegar o tempo que você precisar do socorro, não vai te faltar. O alívio não vai te faltar, a paz não vai te faltar, a prosperidade não vai te faltar, não vai te faltar, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E o que Ele quer é que você ame e cuide de pessoas. Não seja bobo das pessoas, não. O Espírito Santo te dá discernimento de onde ir e de não ir. Mas muitas das vezes nós preferimos não ouvir, porque somos apegados a algumas coisas, né? Então, faça a diferença. Faça a diferença em nome de Jesus. Coloque as suas dores, as suas dificuldades no altar. Entregue nas mãos do Senhor Jesus as suas dores. Eu sei que tem dias que chegam pessoas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que nós não temos condições, porque a gente está tão machucado. Quantas vezes eu disse assim, Senhor, como é que eu vou orar por essa pessoa? Se eu estou tão arrebentada. E eu fui lá. E eu orei, gente. E eu me coloquei no lugar daquela pessoa. E eu queria muito que alguém orasse por mim quando eu estava muito machucada. Então eu orei. Eu não posso dar o que eu não tenho. Mas o que eu tenho eu posso dar. Se você tem misericórdia, dê misericórdia. Se você tem amor, dê amor. Se você tem abraço, dê abraço. Se você tem palavra, dê palavra. Se você tem bens, se Deus mandar, dê bens. Prospere, abençoe alguém. Faça algo de bom para alguém. Fazer o bem para quem merece é moleza. Estender a mão para quem merece, para quem se ama, é uma beleza. E para quem está lá do lado de fora, né? Dentro dessa palavra, Deus ensinou aquele homem que era um doutor da lei. Ele queria pegar Jesus na contramão. Porque a lei dizia que não devia. A lei devia ter sangue, é imundo, não vai. Mas a lei também dizia, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, independente da situação que você estiver passando, ame o seu próximo como a ti mesmo. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Não trate as pessoas como você não gostaria de ser tratada. Não faça isso. Porque o que você semear, você vai colher. Então comece a semear coisas boas, porque elas vão chegar na sua vida em nome de Jesus. E se você está semeando, continue semeando. Eu tenho certeza que se você está semeando, você tem visto Deus agir. Porque eu tenho visto Deus agir na minha vida de formas incríveis, gente. Incríveis. E eu não falo isso disso aqui, não. Ó. Porque às vezes a gente fala que Deus vai abençoar, você espera logo isso aqui. Mas o que Deus dá não tem preço. A paz,
A graça, a força não tem preço. Ele pode te dar isso? Pode. Ele pode fazer por você o que ele quiser. Mas muitas das vezes o que ele vai te dar, dinheiro nenhum vai te comprar. Dinheiro nenhum vai trazer para você. Então é sobre isso. É sobre estar atento. É sobre não julgar. É sobre amar pessoas. Não ser bobo. Entenda. Mas ame as pessoas que estão à sua volta. Se você não pode ajudar, peça socorro, peça ajuda. Faça um mutirão. Ajude, faça alguma coisa. Se coloque à disposição. Deus vai te dar estratégia. E se Deus quer que... Preste atenção nisso aqui para fechar essa mensagem aqui. Se Deus colocou no seu coração para ajudar alguém, fazer algo por alguém, é porque Ele tem algo muito maior para derramar para você. Que Deus não vai tirar nada de você. Que Ele não possa substituir por 1000 vezes maior e melhor. Muitas vezes é algo que você nem imagina. Que é tão impossível. E Ele vai fazer. Toda vez que Deus te levar a ajudar, que o Espírito Santo te falar, faça, é porque Deus vai derramar algo sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua parentela, algo que você está pedindo há tempos. Há tempos. E que dinheiro não comprou, fulano não fez, ciclano não fez, Deus fala, faço. Eu faço na sua vida. Mas se coloca à disposição, fica na brecha. Porque eu não vou tirar nada de você que eu não possa restituir 100 vezes mais. Fica atento à voz do Senhor, obedeça, independente de qualquer coisa. Não olhe situação. Faça o que Deus te manda. E prepara o teu testemunho. E eu quero ouvir em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus venha despertar você. Que essa palavra venha ficar falando no seu coração, falando. E você fala, glória a Deus, eu recebo essa palavra no meu coração. Eu recebi. Que você também receba em nome de Jesus. Amém?